Boa tarde, pessoal, aqui tudo é o Marcão, espero que você está tudo bem. Uma boa sexta-feira, né? Hoje nós vamos refletir o que significa Sexta-feira Santa, né? Vamos então dar uma analisada. A Sexta-feira Santa, o mundo todo hoje está lembrando dessa Sexta-feira. Hoje comemoramos a Sexta-feira Santa, mas o que ela representa, o que significa para nós. O que a Sexta-feira Santa representa, o que significa para cada um de nós? A Semana Santa é um período de reflexão, de celebração cristã que comemora a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. É uma semana sagrada que começa no domingo de Ramos e continua no domingo de Páscoa, quando nós cristãos comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Então não é só na Sexta-feira Santa, ela começa lá no domingo de Páscoa, lá quando Jesus entra em Jerusalém ali naquele domingo. Então é o significado disso daí, de Jesus. A ressurreição, a Semana Santa significa paixão de Cristo, o sofrimento, a prisão de Jesus antes da sua crucificação, a morte de Jesus, crucificação, a morte de Jesus no Calvário, a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte e a promessa da vida eterna. A promessa de Jesus da vida eterna ali, na crucificação dele, ali no Calvário, a hora que ele foi levado ali. Então, é o que representa. Cada dia da Semana Santa tem um significado especial. Domingo de Ramos relembra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Quinta-feira Santa celebra a última ceia e a lava-pé que ele simboliza o amor e o serviço de Jesus aos seus discípulos. Ali, no lava-pé que ele fez, ele mesmo que lavou os pés dos seus discípulos ali. Sexta-feira Santa é um dia de reflexão sobre a crucificação de Jesus. O sábado, aleluia, é um dia de esperar, antecipação pela ressurreição de Jesus. Domingo de Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte. A Semana Santa é um momento importante para os cristãos, pois permite a reflexão sobre a vida e o sacrifício de Jesus, renovação de fé e na sua ressurreição. Mas hoje vamos nos concentrar na cruz de Cristo, que representa a vitória sobre o pecado e a morte. Então, a cruz ali, ela representa a morte de Jesus e também a esperança nossa ali, a ressurreição dele, a esperança da vida eterna. A possibilidade de renovar o espiritual, a união com Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo por toda a humanidade, realização plena da virtude divina e fé, a esperança e amor, o sofrimento de Jesus, mas também a saudade, anseio mais profundo dos seres humanos, o sinal que Deus sofreu junto dos seres humanos, a imagem de seres humanos redimidos. Ali Deus também sofreu ali junto com os seres humanos, ver seu filho pregado ali naquela cruz ali, os braços abertos, sofrendo, humilhado, sendo criticado ali para aquele povo. Deus estava sofrendo ali. Qual o significado então da cruz? A cruz é o caminho da salvação, pois Jesus morreu para cumprir a condenação humana proporcional à salvação de Deus. Jesus morreu por mim e por vocês. Jesus deu a vida por mim e por vocês. Aquele dívida que eu não conseguia pagar, vocês não conseguiam pagar, então ele veio ali. A cruz então representa ali para a humanidade sair. A cruz simboliza então a fé na ressurreição de Jesus, que trouxe redenção à humanidade. A cruz representa o amor de Deus por nós, que se entrega
nos convida a fazer o mesmo para o nosso semelhante. Como é que nós tratamos o nosso semelhante? A cruz é um sinal de esperança de vida eterna e a possibilidade de renovação espiritual. A cruz representa a obediência, fidelidade de Cristo ao projeto do Pai. A cruz representa então que Cristo foi fiel ali com o seu Pai, representando ali que ele veio cumprir aquele desígnio que Deus tinha falado, que o salário do pecado era a morte. A importância da cruz para os cristãos. Qual é que é a importância então da cruz para os cristãos? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que recebem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para muitos ali foi uma loucura de Jesus morrer na cruz pela humanidade, uma loucura. Mas para nós cristãos é o poder de Deus e o amor de Deus por cada um de nós. A cruz se dividiu, foi instrumento de execução mais cruel utilizado pelo homem, de forma legalizada, estudioso concorda que a execução por crucificação era a mais vergonhosa e terrível que alguém podia ser submetido. A cruz de Cristo era a mais vergonhosa que um ser humano podia se meter ali. A cruz era a pior espécie de pessoa. Ali a cadeia para a maior peça ali era a morte de cruz. E ele foi condenado ali no meio de 2 ladrões, no centro, como sendo o pior de todos. Mas ele sem reclamar, para nós dar o direito da salvação. É o amor simbólico que o cristianismo possui, todas as religiões do mundo possui símbolos que se identificam com o cristianismo, e isso não é diferente. Com o tempo, a cruz tornou-se o principal símbolo. Hoje, o mundo todo, nessa sexta-feira, nesse horário que nós estamos fazendo esse estudo, Cristo estava numa cruz, por mim e por você. Né? Vamos refletir sobre o significado da cruz para os cristãos hoje. Reconciliação, a voz também que no outro tempo, reis, estranho e inimigo, no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, reconcilio no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentais santo, repreensível, imaculada. Colossenses 1, 21 e 22. A presença de um corpo santo. A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós, do evangelho, da salvação de todos os pecadores. Antes estávamos separados de Deus por causa de nossos pecados. Isaías 59, 2. Romanos 3, 23. Mas fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Através da morte de Jesus, então, fizemos a reconciliação com Deus. Se nós aceitamos o sacrifício dele, se nós aceitarmos o sangue que derramou ali por causa de cada um de nós, né? Quando levamos a nossa cruz, devemos crucificar nosso desejo, opinião, se for preciso, para amar o nosso próximo, nos reconciliar com o nosso inimigo. Glória, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. O apóstolo fala aqui, para mim não tem nada no mundo, sou crucificado com Jesus. O apóstolo aqui aceitou o sofrimento todo para que dali. Jesus foi envergonhado na cruz, suportou a tamanhos afronta, porque sabia que receberia a glória de Deus, por mais terrível que tenha sido a sua dor. Nada se compara com a glória divina. Hebreus 12, 2 e 3. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé,
o qual, pelo o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecesse, desfalecesse o vosso ânimo. Jesus sofreu para não ficar calado, para nós não desanimar. Hoje ele está sentado ao lado do Pai, né? Ele está ali. Porque nada me proponho saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. 1 Coríntios 2:2. O apóstolo fala aqui para mim, Jesus crucificado. Nada mais me importa. Ele esteve ali por causa de mim. Quando levamos nossa cruz, aceitamos a vontade de Deus sobre nossa vida, nos tornamos mais sábios espirituais. Devemos crucificar o nosso pensamento carnal, buscar a sabedoria divina, obter-nos a si mesmo, desentendimentos espirituais, que nós devemos buscar a Deus através disso aí. A Cristo, mas não pregamos a Cristo crucificado, que é escândalos para os judeus, loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Para muitos ali foi uma loucura de Jesus. Para muitos foi uma loucura. Esse homem está fazendo coisa de loucura. Como é que ele pode querer morrer por este povo? Como é que ele está fazendo isso dali? Mas muitos estavam ali crucificando Jesus, achando que ele veio para tomar um reino terrestre. E ele falava: o meu reino não é deste mundo, mas ele não entendia. A notícia que o Messias, o profeta da Galiléia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso, o principal conteúdo de nossa pregação. Nós devemos pregar Jesus crucificado, mas hoje nós estamos relembrando, mas nós devemos falar do Jesus ressuscitado. Hoje é um dia nós relembrar tudo que ele passou por causa de nós, mas nós devemos então falar: Jesus está lá no céu olhando por nós, ressuscitou. A mensagem da cruz, que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema de nossas pregações. Também devemos ensinar que precisamos levar a nossa cruz todos os dias. Nós precisamos aprender a carregar nossa cruz todo dia, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. É o poder de Deus. Para muito é loucura, mas para a gente é o poder de Deus. Ainda faz aqui dali. Deus derramou todo o seu poder em amor na cruz por cada uma de nossas vidas. Naquele momento, Jesus tinha o poder de descer da cruz, se quisesse, mas preferiu permanecer e mostrar de forma ainda maior o seu poder. Ele, se quisesse descer da cruz, se ele não quisesse ser preso, ele podia ter feito tudo ali, mas ele veio ali para nos dar o direito da salvação, porque o pecado é terrível na vida do ser humano, e o mundo estava contaminado como está hoje. E ele lá do céu, ele está falando para o papai: ó, o sinal aqui dos pregos na minha mão, foi por causa de cada um desses também na cruz que eu fiz isso aí. Então Jesus, até hoje, ele faz essa parte aí para nos dar o direito da salvação. Conversão: e os que são de Cristo crucificará a carne com as suas paixões. Concupiscência, Gálatas 5:24. Na cruz de Cristo convergiu todos os pecados da humanidade sobre Jesus, que ao derramar o seu sangue nos lavou e deu o direito da salvação. Ele lavou e perdoou ali na cruz. Ele nos perdoou também. O propósito da cruz era que todas as pessoas de todos os tempos, lugares, se dirigissem
para Jesus, ou dirigir-se para Jesus, sendo alcançado por Ele. A cruz serve para sacrificar a nossa carne e nos transformar, negando as nossas próprias vontades. Nós temos que negar a nossa própria vontade. Por isso, ao levar a cruz, significa se converter cada dia, negando a vontade da carne e assumindo a obediência ao Pai, ou à palavra de Deus. Nós devemos ir. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo aqui fala, agora não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo está vivendo em nós? Nós estamos aceitando Ele como nosso Salvador? Hoje é dia de nós parar, meditar, lembrar, refletir. Leva seu pensamento numa cruz e um homem de braços abertos, calado, pregando, derramando sangue por causa de cada um de nós. Vamos pensar nisso? Perdão é quando vocês estavam mortos no pecado, vós vivificou juntamente com ele, perdoando vós todas as ofensas, havendo riscado a ceda que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de algumas maneiras era contrária e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Aquilo que era para nós, ele tirou do meio de nós a nossa desobediência, o nosso pecado, a nossa inveja, a nossa cobiça, a nossa ganância, e ele se colocou ali na cruz, foi crucificado na cruz. Jesus declarou na cruz o perdão não somente para o soldado que o castigava, os fariseus e a multidão que pedia a sua crucificação. Jesus declarou o perdão dos pecados de toda a humanidade, desde o primeiro ser ao último ser. Jesus perdoou todos. Por isso que ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. A cruz é a maior prova de perdão, como pode alguém sendo castigado e humilhado, encontra força para perdoar enquanto ainda está sendo ofendido. Somente o amor de Deus. Somente o amor de Deus. Não tem palavra. Hoje o ser humano, se outro ofende ele, já sai cuspindo fogo. Havendo por ele feito a paz pelo sangue de Jesus. Hoje o ser humano, às vezes, ele cospe fogo de qualquer jeito, não aceita. A sua cruz, por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo, todas as coisas, todos os que estão na terra como os que estão no céu. Colossenses 1:20. A palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus com o ser humano, desde como seu próximo. Converte-se de nosso erro, mudando a nossa vida, declarando o perdão definitivo dos nossos pecados. Disse a todos, se alguém que quer vir após mim, nega-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. Que nós possamos lembrar que a cruz de Cristo foi por causa de mim e por causa de cada um de vocês. Refletimos isso?